Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do seu Fórum SMTV. O Governo dos Açores diz que há vários interessados na Azores Airlines. Suspensa a eleição do reitor da Universidade dos Açores. Produção de leite sobe em 2017 e pode bater recorde. Sejam bem-vindos. A qualquer momento, a qualquer instante, a informação acontece na SMTV. Obrigado pela sua preferência e lá está a velha questão, a voltar à baila, a questão da empresa açoriana SATA Internacional, SATA Air Açores, mas desta feita Azores Airlines. Nuno, o Governo diz que há vários interessados nas Azores Airlines. É verdade, Marco, é preciso aqui talvez fazer uma pequena retrospectiva, portanto irmos um pouco atrás no tempo para percebermos, enfim, o desenvolvimento deste assunto. Nós há cerca de 2 anos atrás, ou mais ou menos isso, tivemos um período muito conturbado na TAP. A TAP, portanto, é a empresa de bandeira portuguesa, é a empresa aérea, que tinha sido, aliás... Estamos a falar há uns 20 anos, não é? Não, há 2 anos atrás, portanto, tivemos com a mudança do governo, portanto, para o PS. Eu estava-me a recordar da liderança do brasileiro Fernando Pinto à frente da TAP. Este saiu há pouco tempo, aliás, anunciou a sua saída, vai ser este ano, vai ser este mês. Mais ou menos 20 anos, 17 anos. Exatamente, e vai sair este mês, portanto, vai deixar de ser o CEO da companhia. Mas estava eu a dizer que há cerca de 2 anos atrás, portanto, quando o governo do PS passou, portanto, a gerir os destinos de Portugal, uma das promessas de campanha de António Costa tinha sido exatamente reverter aquele negócio, no fundo reverter é desfazer o negócio que tinha sido feito da venda da TAP ou da totalidade do capital social da TAP a um privado, para que o governo pudesse, digamos assim, o Estado pudesse ter um controle e pudesse mandar nas questões essenciais da companhia aérea. Conseguiu, e hoje, passados 2 anos ou coisa parecida, podemos dizer, pelo menos é a percepção que as pessoas têm, o comum das pessoas, que foi uma iniciativa positiva e que resultou. Porque o facto é que a TAP, hoje, a maioria do capital social é do Estado, do governo português, e antes não era, porque ainda com o governo de Passos Coelho, o capital tinha sido tudo alienado e havia compromissos escritos nesse sentido ao privado, e o facto é que hoje não é. E podemos dizer que correu bem porque já passaram 2 anos e o facto é que a companhia, ou a operação da companhia tem corrido muito bem. Portanto, tem batido recordes, ainda este ano bateram mais recordes. Isso está associado ao facto do turismo em Portugal estar a correr muito bem, mas pode-se também dizer que o turismo em Portugal tem corrido bem, também porque tem havido uma TAP que tem ajudado nesse sentido, e é verdade, e há números que espelham exatamente isso. Isto para dizer o quê? Nós temos aqui um caso de sucesso em que foi possível, e eu penso que o Marcos já estará a perceber aquilo onde eu quero chegar. Então, temos um caso de sucesso no continente, onde uma companhia aérea que era totalmente detida pelo Estado foi privatizada em 49%, sendo certo que na prática quem está a fazer a gestão corrente da companhia já não é o Estado, já é uma equipa privada, nomeadamente o sócio privado, e é preciso perceber que o Governo Regional, neste caso agora fazendo a ponte para a SATA, vendo essa circunstância e percebendo que ela, apesar de tudo, tem corrido bem, quer alienar os 49%. E pensando sobretudo que foi um caso de sucesso, ou está a ser um caso de sucesso, porque nas empresas nós não podemos fazer futurologia, portanto, hoje elas estão muito bem, amanhã fecham, falamos na COFAC, falamos na SINAGA, portanto, faz parte da dinâmica da sociedade e dos eventos, as coisas a sucederem-se dessa maneira. Mas voltando à SATA, qual é a minha ideia? É de que o Governo, sensibilizado com esse bom exemplo da TAP, e agora falando num outro aspecto, e tendo em mãos um problema muito grave, não podemos esconder, e nesta semana a SATA voltou a ser notícia pelas piores razões, porque não há, e isso sente-se, embora não de forma muito intensa, mas sente-se que a SATA tem alguns pequenos focos de conflito ou de situações mais resolvidas, e a operação do verão passado não correu bem de todo, isso é público e é conhecido,
a SATA recorreu e continua a recorrer àquilo que se chama os ACNUs, que são o aluguer de aeronaves com tripulação, o que significa que ela está a subir à partida que não tem capacidade operacional para responder aos voos que já vendeu, e ela já está a fazer isso para daqui a alguns meses à frente, ou seja, ela já está a usar esse mecanismo para situações que não são para amanhã nem para depois da manhã, são para daqui a alguns meses. Portanto, a gestão da TAP, bem ou mal, operacional, diga-se, não tem corrido bem. Por outro lado, o Governo vê um bom exemplo, aqui mesmo ao lado da TAP, onde se conseguiu associar e aliar muito bem o interesse público ao interesse privado. Os privados, por natureza... Isto quer dizer que nós queremos seguir esse exemplo, não é? Estou aqui a tentar perceber o que é que, na cabeça do Governo, as coisas podem estar a acontecer. Parece-me que é exatamente isso, ou seja, porque eu no lugar do Governo também pensaria assim e faria assim. Ou seja, eu tenho problemas na SATA que se estão a arrastar, não estão a ficar resolvidos. Por outro lado, tenho aqui ao meu lado um exemplo da TAP que tem muitas semelhanças com o caso da SATA, porque é uma empresa pública, é uma empresa de transporte aéreo, é uma empresa em que o Estado quer continuar a mandar, pelo menos nas questões essenciais, porque tem uma componente de serviço público muito importante para cumprir e tem corrido bem. Portanto, eu acho que tem sido esse o raciocínio do Governo. Por outro lado, parece-me que há interessados, porque uma coisa é eu querer vender uma coisa que não tem interessados, ninguém está interessado naquilo, outra coisa é essa coisa que eu quero vender, ter interesse e ser cobiçada por mais do que uma pessoa. Parece-me que é claro que o David Neeleman, portanto o representante, esteve cá em São Miguel, a audiência não foi pública, portanto, também percebo o Presidente do Governo quando diz que não tem que neste momento... Neste momento, e eu percebo, costuma-se dizer, e é verdade, o segredo é a alma do negócio, não é? Isso vê-se no futebol e vê-se em todos os... Quando há um jogador que é pretendido por um clube, o clube não pode vir para a praça pública dizer eu estou a tentar comprar este jogador, porque vai outro clube e passa à frente. Mas aqui a questão... Aqui é a mesma coisa, portanto, eu penso que tem que haver alguma descrição. Pode resolver ou pode ajudar a resolver o problema das aeronaves? Só para esclarecer isto, Marco, eu penso que é importante haver aqui alguma descrição. Esta não é a fase de dizer o que é que se está a fazer, até porque não se sabe muito bem, nem se tem certeza se vai fazer alguma coisa ou não. Portanto, este é o momento de tratar das coisas nos bastidores e depois haverá um momento de dizer, olha, temos afinal 2, 3 interessados, ou temos apenas um interessado, mas o interessado é a TAP, e eu penso que se o interessado for a TAP, e desde que, obviamente, as questões essenciais sejam ressalvadas e tudo se consegue fazer, reduzindo a escrito, num contrato, aquilo que para nós é importante, obviamente acho que se consegue garantir aquilo que é importante para os Açores. É porque, primeiro, atualmente vivemos um momento de euforia em São Miguel. É preciso não esquecer que todas as restantes ilhas continuam a ser servidas apenas pela SATA. E, portanto, São Miguel é um caso à parte. Mas amanhã São Miguel pode passar a mania do turismo, a febre do turismo, e podemos voltar àquilo que éramos não há muito tempo atrás. Eu lembro muito bem, há 15 anos atrás, tínhamos um voo diário. Portanto, é preciso ter muito cuidado e não se consegue montar uma empresa, como foi montada, penso que em 95, 96, na altura era António Guterres, o Presidente do Governo da República, quando surgiu a SATA Internacional. Portanto, nós temos que dar passos seguros, sendo certo que as coisas estão sempre a mudar, portanto, nós vivemos numa constante mutação, mas eu penso que, atendendo àquilo que temos atualmente, ao caso de sucesso que tem sido a TAP, à experiência que a TAP tem, penso que até para os trabalhadores da empresa acho que é positivo. Acha, por exemplo, que esta questão, o Governo açoriano deve seguir o exemplo da TAP? Eu não me chocaria que sim, não me chocaria que seguisse, porque é assim, a TAP pode emprestar à SATA, apesar da experiência que a SATA tem, mas não podemos esquecer e negar as evidências que este verão foi um desastre em termos operacionais da SATA. E o verão aproxima-se. E o verão aproxima-se, portanto, naturalmente que a SATA estará a tratar do assunto, não é? Mas eu penso que a SATA teria a ganhar com uma parceria com a TAP. Se é uma fusão de empresas, se é a TAP que vai comprar a SATA, se elas mantêm a sua independência, mas fazem uma parceria em termos operacionais, enfim, isso é o que menos interessa. Agora, o que interessa é que haja uma solução. É que haja uma solução e não me faz impressão que a gestão seja entregue aos privados. Essa é que é a questão fundamental, desde que o Governo, e esse é o seu papel, consiga garantir por escrito, em termos contratuais, que continua a mandar nas questões que são essenciais e que têm que ver com o serviço público, não é? Não só de ligação ao continente, como também de ligação interilhas. Ora, vamos para o segundo tema, a suspensão
da eleição do reitor da Universidade dos Açores. Há 2 candidatos, não é? Exatamente, há 2 candidatos. Era suposto o ato eleitoral ter decorrido no dia 17 de janeiro e não foi porquê? Por uma razão muito simples, eu penso que isto é um não problema, mas o facto é que a comunicação social deu essa importância ao caso. Portanto, temos 2 candidatos, Tomás Dentinho, que se candidata de novo, e João Luís Gaspar, que é o reitor neste momento em exercício, que no fundo se recandidata a um segundo mandato. Houve ou terá havido aqui o envio portanto, a questão tem a ver com a candidatura de Tomás Dentinho, do candidato Tomás Dentinho, que terá remetido, portanto, a sua candidatura por correio eletrónico e, enfim, surgiu aí uma reclamação, ou seja, o Conselho Geral da Universidade dos Açores, houve um elemento que considerou que não tinha sido, que haveria talvez aqui uma irregularidade e há cautela, digamos assim, não é mais do que isso, e porque a Universidade dos Açores tem a tutela do Ministério da Educação, não tem a tutela do Governo Regional, nem da Secretaria Regional da Educação, portanto, o que o Conselho Geral da Universidade fez, e penso que bem, porque não vale a pena agora cortar caminho ou atalhar caminho para depois mais à frente ter que desfazer tudo outra vez. Portanto, então, vamos fazer uma pausa, vamos pedir um parecer sobre a situação em concreto que se gerou e que não é nada de especial, mas que convém confirmar, porque houve alguém que reclamou e é importante que a decisão seja unânime e pacífica. Portanto, foi pedido um parecer ao Ministério da Educação e o parecer ainda não chegou. Estou certo que assim que chegue a situação será esclarecida. Se for de admitir a candidatura, ela manter-se-á e, portanto, irão 2 candidatos a sufrágio. Se for de não admitir, pois bem, haverá apenas um candidato e aí, obviamente, que portanto, esse candidato será aquele que será reconduzido, que no caso será João Luís Gaspar, o atual reitor. Ora, vamos para o terceiro tema. Este tem todos, mas este, efetivamente, também tem uma grande percentagem. Falo da produção de leite que sobe em 2007 e pode bater recorde. Falo, efetivamente, por causa da lavoura e da agricultura. Exatamente. Esta é uma área que é fundamental para a economia dos Açores e já há muito tempo. Continua a ser, não obstante o desenvolvimento do turismo que temos assistido nos últimos anos e continuaremos a assistir. No próximo ano, prevê-se que seja um ano muito bom em termos de turismo, de grande crescimento, mas a agricultura continua a ser, obviamente, o nosso setor por excelência da economia, o setor primário, e o facto é que, penso que os dados não estão ainda fechados, porque ainda estão a ser fechados os dados de dezembro de 2017, mas 2017 será um ano em que iremos ter um aumento relativamente ao ano anterior. Portanto, serão produzidos 611 milhões de litros de leite, é muito leite, portanto, no ano passado tivemos 602, portanto, foi um aumento de 1,tal%. Isto, mas é um ano aumento após muito ano, grande. vai aumentando, não é? Aumentando. O ano mais forte de maior produção que tivemos foi há 2 anos atrás, 2015, onde foram produzidos, portanto, 609 milhões de litros de leite. É certo que se prevê 611, mas como os dados não estão ainda fechados, até agora o ano 2015 terá sido o ano melhor. Em 2016 desceu um bocadinho, mas então este ano, se confirmar, então será de facto o ano histórico. São Miguel continua a ser a ilha onde se produz mais leite, 65% da produção de leite é aqui na ilha de São Miguel e também houve um aumento na ilha de São Miguel de 2,5%, mais ou menos. Pico e Terceira também tiveram um aumento da produção do leite. No fundo são as ilhas onde há mais produção de leite. São Miguel, Pico e Terceira, não é? São Miguel, Pico e Terceira, e foi onde houve maior aumento de leite comparativamente com o ano passado. Só para termos uma ideia, há 20 anos atrás, portanto andávamos nós em 1997, 98, nós produzimos sensivelmente um pouco mais de metade desse número, 397 milhões de litros de leite, foi a produção de 97, portanto tivemos aqui um aumento muito significativo em 20 anos, portanto estamos praticamente a duplicar os números num período de tempo muito curto, quando a área que temos de pastagem é a mesma ou até menor, porque hoje temos muito mais ocupação urbana do que tínhamos há 20 anos atrás, mas o facto é que a produção quase que duplicou e para lá caminhamos, portanto, nesse sentido é muito positivo. Também para dar uma ideia que é preciso não esquecer que em abril de 2015 o sistema de proteção das cotas desapareceu portanto, elas vigoraram até abril de 2015, as cotas leiteiras estabelecidas pela União Europeia desapareceram, o mercado ficou completamente livre, apesar de na altura já estar
já estávamos numa fase transitória em que havia já muito essa característica no mercado. Logo a seguir os preços baixaram, porque no mercado livre essa é a principal consequência, ou a primeira consequência. Também houve o embargo russo que se mantém relativamente ao leite, mas o facto é que, se compararmos dados do preço de leite ao produtor, atualmente é de 30 cêntimos e o ano passado, ou em 2016, era de 27,8 cêntimos. Portanto, também houve um aumento do preço do leite pago ao produtor, o que é positivo. 2 cêntimos em 30 é muito, estamos a falar aqui de uma percentagem bastante significativa, e são tudo bons números. A produção aumentar, tínhamos aqui um elemento que muito nos preocupava, e o Governo e os produtores também estiveram muito preocupados com isso na altura, que foi o fim das cotas leiteiras, que era, queramos quer não, uma medida que protegia os produtores europeus, também acabaram. Portanto, significa que o nosso leite é vendido num mercado completamente livre e aberto, em concorrência com qualquer produtor, e mesmo assim a nossa produção está a aumentar e o rendimento dos agricultores está a aumentar. Eu penso que melhor do que isso é impossível. Portanto, são excelentes notícias e portanto, acho que é de facto uma excelente notícia, portanto, a registar. Ora, depois destes 3 temas, o Governo diz que há vários interessados na Azores Airlines, suspensa a eleição do reitor da Universidade e a produção de leite sobe em 2017. Já a seguir, o pódio. Qual é a medalha? Queremos começar? Vamos começar pela medalha de latão, e a latão é sempre uma triste notícia. É uma notícia de hoje que vem no jornal e eu gosto de aqui salientar também as más notícias, porque temos mais um caso de violação, de abusos sexuais de menores. Portanto, terá sido detido hoje um homem de 56 anos, suspeito de violar uma menina de 9 anos. Portanto, é uma triste notícia. Como cidadão, como pai que sou, tenho 2 filhas, enfim, como advogado que também sou, e sobretudo por essa razão, porque sei que continuamos a ter muitos processos desses nos nossos tribunais e, portanto, eu penso que também é sensibilizando e falando desses assuntos sem qualquer preconceito que lá chegaremos ao dia em que esses casos muito tristes não se irão repetir e não ouviremos mais falar deles. Portanto, é uma notícia triste, muito triste mesmo, porque é uma situação que marca uma criança para o resto da sua vida. Temos, aliás, atualmente um caso muito falado nos Estados Unidos do treinador e do preparador físico da seleção de ginástica dos Estados Unidos, que durante mais de 20 anos, portanto, abusou sexualmente de crianças que lhes estavam confiadas pelos pais, de boa fé, mas que afinal ele, no silêncio e aproveitando-se da ingenuidade e da tenridade daquelas crianças, abusou delas. Portanto, isto acontece nos Estados Unidos, mas acontece também aqui nos Açores. Estamos aqui no meio do Atlântico e aqui também temos, infelizmente, situações muito lamentáveis. Isso, para mim, é das coisas mais graves que pode haver e, portanto, eu penso que é falando também delas que vamos fazendo essa pedagogia para sensibilizar as pessoas, que todos nós temos que ser, portanto, temos que ter muito cuidado com isso e, no fundo, passando a palavra, eu penso que por aí esses casos irão reduzir-se no futuro. Vamos para a medalha de prata, não é? Medalha de prata, Marco, temos, portanto, a entrevista dada este fim de semana pelo embaixador dos Estados Unidos em Portugal, de Portugal nos Estados Unidos, em Washington, do nosso embaixador desde 2015, Domingos Fezas Vital. Foi uma notícia que saiu no Diário de Notícias e que eu gostei muito de ler porque aborda, naturalmente, a questão da ligação dos Açores aos Estados Unidos. Nós sabemos que este programa é visto por muitos imigrantes e com muita satisfação nossa, portanto, eles melhor do que nós sabem e sentem no dia-a-dia a ligação que os Estados Unidos têm aos Açores. Como ele diz muito bem na entrevista, a comunidade portuguesa nos Estados Unidos, a maior de todas e em larga maioria é de origem açoriana, e nós sabemos disso, isso é um facto público, e portanto, ele diz muito bem, elogiando aqui essa comunidade, que os Estados Unidos, que Portugal nos Estados Unidos faz representar muito bem por essa comunidade. A questão importante que ele foca, e era aí que eu queria chegar, é a questão da base das lajes, porque esta é uma questão que tem sido falada recorrentemente, não apenas aqui nos Açores, mas também
no continente português e ao mais alto nível nas reuniões que têm havido bilaterais entre Portugal e os Estados Unidos. O governo português é aquele que tem competência, de acordo com a Constituição, para discutir questões que têm a ver com as relações internacionais, não são os Açores, mas os Açores, e bem, têm sido ouvidos nestas questões. Andamos numa situação ainda pantanosa, porque não se sabe muito bem o que é que vai ser a base das lajes, mas ele, no fundo, explica de uma forma muito clara qual é o ponto atual deste processo. Portanto, ele diz que há duas vertentes, no fundo. Ele diz que temos a vertente americana e daquilo que é o interesse dos Estados Unidos relativamente à base das lajes. Também tivemos esta semana uma entrevista do nosso Cônsul-Geral dos Estados Unidos aqui nos Açores, que diz que a solução não passará por entregar um cheque a Portugal, portanto não há aqui dinheiro, não haverá dinheiro. Essa é uma discussão interna que tem havido nos Estados Unidos, portanto, de saber o futuro da base das lajes na perspectiva dos Estados Unidos. O Portugal tem acompanhado com muito interesse e tem estado, obviamente, disponível para participar na discussão e, em relação a isso, não há ainda uma decisão tomada. Outra é a questão que tem sido discutida cá dentro, porque Portugal não pode ficar à espera que os Estados Unidos decidam e, portanto, isso tem sido também com muito cuidado e a meu ver, muito bem, é um assunto que tem sido lidado com pinças e muito bem, mas temos avançado já com ideias concretas. E então ele fala, quer no projeto do Air Center, que já aqui falamos nele, quer o Centro de Segurança para o Atlântico, que também tem sido falado e discutido. São projetos que ainda não estão fechados, que não estão a ser, ou seja, ainda é possível voltar atrás, mas já há aqui dois projetos muito concretos que têm sido falados e discutidos internamente, para que não, e muito bem, fiquemos à espera de que os Estados Unidos decidam o que é que vão fazer, porque de facto as lajes são nos Açores, são em Portugal, e nós é que cá estamos todos os dias, e nós é que temos que resolver essa questão. Não são os Estados Unidos que não têm pressa para o resolver, porque têm outras prioridades, e atualmente, na ordem internacional, há coisas muito mais importantes que são de conhecimento público, mais interessados que os Estados Unidos têm para resolver, é óbvio. Vamos ao ouro, não é? O ouro esta semana tem a ver com o assunto que falámos aqui na semana passada, portanto, foi aqui dito e anunciado, e é de conhecimento público, a decisão do CTT encerrarem o balcão do CTT na Calheta, na freguesia de São Pedro, aqui onde nós nos encontramos, em Ponta Delgada. É a freguesia mais populosa da ilha de São Miguel e dos Açores, mais de 8.000 habitantes que vivem lá naquela freguesia, onde estão muitos serviços e alguma indústria, e portanto aqui nós na semana passada enfatizamos a necessidade da comunidade se envolver, dos políticos, nomeadamente quer o Governo Regional, quer a Câmara, quer a própria Junta de Freguesia se envolverem, e o facto é que todos o fizeram. E eu fiquei muito satisfeito, porque vimos manifestações da comunidade à porta do balcão, reclamando, obviamente, contra o encerramento do balcão. Vimos Carlos César, presidente do grupo parlamentar do PS, e açoriano que é, obviamente, numa reunião com o Presidente da Junta de Freguesia de São Pedro e também aludindo publicamente contra essa situação. Vimos os deputados do PSD na Assembleia da República também publicamente manifestando esse repúdio, e vimos também o Presidente da Câmara de Ponta Delgada e o próprio Presidente da Junta de Freguesia, José Manuel Leal, também contestando essa decisão. Não sabemos se isso vai dar alguma coisa, se não. Tenho certeza que eles estão a acompanhar o assunto e tenho a certeza que, se o assunto não ficar resolvido, que dentro de muito pouco tempo irão voltar novamente à carga, porque de facto nós não podemos deixar que aquele balcão se encerre, porque o CTT tem uma função que não passa apenas pelo correio postal, passa por, e aquela freguesia é uma freguesia onde vivem muitos idosos, passa também por dar apoio na troca do cheque das reformas e outros serviços que são muito importantes e que as pessoas precisam, e as pessoas que ali vivem não têm a possibilidade de se deslocarem ao balcão no centro da cidade, porque, enfim, dada a idade que têm e a locomoção, exatamente, é muito complicado. Até para a semana. Até para a semana, Marco. Muito obrigado. Fica um abraço gentil para os nossos queridos imigrantes na diáspora, Estados Unidos e Canadá. Um abraço e até para a semana.